estar aqui com o Fabrício nessa breve passagem pelo Brasil. A última vez que nós nos vimos foi lá na casa dele, em Orlando. Foi bem legal. Hoje a gente está já desenvolvendo alguns projetos juntos, então o Fabrício veio também para ver um pouquinho sobre essa parte do luminotécnico, desses projetos que ele tem em andamento lá. Então, para mim é um prazer estar aqui com ele. E o prazer também é meu, porque temos muitas novidades dessa vez. O primeiro passo está retomando aqui em Santos, trazendo o meu escritório de volta. Então, vamos ver muito mais, se Deus quiser, porque estaremos várias vezes aqui, pelo menos umas 5 vezes ao ano. Temos a parceria em Orlando, porque graças a Deus fazemos bons projetos lá, constantes. E diferente desse ano, que nessa reuniãozinha que a gente está tendo, a gente está combinando e conversando sobre a Aerolute, que eu fico muito feliz por ter recebido o convite de vocês, de estar representando a Guido com uma visão de arquiteto em todos os nossos parceiros. Então, pela primeira vez sozinho, porque os outros anos estávamos juntos, então eu fico nervoso. O Fabrício, todas as feiras internacionais, né, a maior parte delas pelo menos, ele sempre esteve com a gente e de certa forma sempre nos ajudou com esse olhar que ele tem para essa curadoria das peças. Então a gente precisa entender do nosso mercado, entender que o mercado brasileiro ele tem algumas particularidades, né, de comercialização de peças. Então ele nos ajudava nessa edição, nessa seleção desses produtos que ele achava interessante estarem aqui à nossa disposição para serem especificados nos projetos, não só os projetos dele, como de toda a nossa demanda, né? E agora ele vai com esse olhar ainda, com essa demanda também lá para os Estados Unidos, né? Que também é um pouquinho diferente. Então eu estou bem feliz que de certa forma é uma forma da gente também estar lá, né? Eu estou com o coração apertado. Esse ano a gente não conseguiu ir porque a gente está com uma demanda grande aqui de projetos, inclusive depois da nossa volta lá dos Estados Unidos surgiram várias solicitações, mas a gente vai estar super bem representado. Que bom. Muita diferença. Nossa, foi muito difícil quando eu comecei lá, porque eu pegava os projetos e tinha um ponto no teto. Quando tinha, porque as casas mais antigas não tinha ponto nenhum. Eles trabalham com abajur, muito pontuado e de tomada. Então, isso foi muito difícil. Até porque eu considero o projeto de iluminação a vestimenta do projeto de arquitetura. Então, eu não consigo ver um sem o outro, eu não consigo, não fica, é incompleto isso. A diferencial dos meus projetos sempre está na iluminação, que é para valorizar todo o produto, né, que a gente coloca na casa. Então, isso foi muito difícil no começo. E as normas são diferentes, a forma de aplicação e de instalação das peças totalmente diferente daqui. Mão de obra extremamente cara para fazer isso. Tem questões de seguro, de casa, então tudo tem que pedir norma, tudo tem que pedir permits para isso e tem que seguir as normas fielmente. E era muito mais simples aqui. Então o começo foi um pouco difícil, mas a gente se adequou muito bem em relação a isso, para escolher peças que eu pudesse trabalhar para melhorar os projetos lá, fizesse a diferença, isso no comecinho, e com um custo não tão alto. Então foi indo gradativo isso nos projetos, né? O que é muito bom, porque os clientes começaram a perceber isso. Então o retorno que eu tive por causa disso, né, por causa da iluminação principalmente, foi muito grande. Então, e eu nunca, assim, eu sempre tentei adequar o que eu trabalhava aqui no Brasil lá. Eu nunca me adequei a lá, eu nunca fiquei, nunca estabilizei o meu projeto, eu nunca travei o meu projeto por causa disso. Então, eu sempre peguei todo o meu know-how disso e levei para lá, adequando, transformando, modificando, e isso faz onde eu cheguei lá um projeto, então onde as pessoas me procuram. Né? Então, o cliente sabe quando me procura que eu vou mudar toda a parte de iluminação da casa. Né? Isso sem mexer no que a gente já trabalha de projeto diferencial hoje. Então,
agora está muito bem aceito. Eu fui para Orlando é interior. Então, interior, as residências são um pouquinho diferentes do tradicional. Então, a gente não está numa grande cidade como Miami, Nova York. Então, lá as casas ainda são mais simples. Por maiores que sejam, né? Por serem de alto padrão, isso não importa. Todas têm a mesma simplicidade no projeto de iluminação. Então, todas um ponto de ventilador são no mais centro dela. simples e mais tradicionais, né? Total. Foi o que eu pude perceber, né? Então, aquela característica que a gente vê muito, que é marcante, né? Da decoração americana, do estilo americano, a gente vê muito em Orlando ainda, né? Então, você falou nos grandes centros, Nova York, tudo, a gente já consegue ver que a iluminação, ela se aproxima mais, né, da forma como a gente projeta aqui, como é projetado na Europa. Agora lá não, a gente tem essa questão tradicional. E você poderia, como você falou, ter se adaptado àquele mercado, né, e continuado a forma como eles já projetam, mas não, você levou, né, e conseguiu perfurar essa barreira, e isso que é o grande diferencial seu, né? E o que eu vejo, assim, temos muitos profissionais lá hoje que trabalham disso, com arquitetura, né? Quando eu cheguei não tinham muitos, mas os profissionais que se adequaram à forma americana de trabalhar, quando me viram no mercado e quando viram o diferencial que podia ser feito isso, foram mudando pouco a pouco. Então hoje, você percebe porque todo mundo está procurando para isso lá, mas você é um pioneiro, na verdade, né? Na introdução dessa nova exatamente. Cultura de consumir pelo menos ali na a arquitetura de interiores lá Exato. em Orlando, e na Flórida de uma maneira Exato. geral, né? Então, na verdade, assim, aqui no Brasil, como no mundo todo, eu vejo como algo muito novo, né? Talvez essa visão de que aqui a gente já esteja aplicando essa questão da preocupação desses impactos deletérios da luz, né, em relação à saúde do ser humano, é porque a gente já fala sobre isso há algum tempo, mas não significa que a gente já esteja conseguindo aplicar de maneira efetiva em todos os projetos, né? Isso é um processo, a gente primeiro parte da conscientização, e é esse trabalho que eu venho fazendo já há 5 anos. Então a gente faz workshops, a gente chama a equipe dos escritórios de arquitetura para explanar sobre o assunto, palestras, né? E foi dessa forma que a gente foi levar essas informações lá para os Estados Unidos, no momento daquele workshop nessa comunidade de arquitetos que trabalham, já atuam lá nos Estados Unidos, e que fui muito bem recebida, e que receberam também essa nova forma de projetar a luz, preocupada com as pessoas, porque as pessoas, nessa nova forma de projetar, as pessoas precisam estar no centro do projeto, né? Aquilo que o Fabrício fala, eu projeto para os meus clientes, né? Então isso é uma grande mudança de olhar, você não deixar um pouco de lado a tendência, né? E extrair aquilo que é de mais importante do seu cliente. Para mim isso é estar à frente, né? Você colocar realmente as pessoas como esse foco principal. Então assim, lá nos Estados Unidos, pelo menos na região ali da Flórida, onde nós fomos levar esses nossos conhecimentos, o que a gente pôde perceber é que existiu uma grande aceitação, vamos dizer assim, do assunto, e um grande interesse, né? Talvez também porque a comunidade é muito envolvida com essa questão da neuroarquitetura, né? Então foi mais fácil da gente conseguir introduzir essa questão da iluminação integrativa. E isso agora está repercutindo. Então o que a gente tem recebido de demanda dos Estados Unidos para cá a consultoria no projeto luminotécnico, já com essa questão do protocolo de saúde, as pessoas já preocupadas em especificar aquilo que não vai fazer mal, né, dentro de tudo aquilo que a gente coloca como importante em relação a como a luz elétrica interfere na nossa saúde. E é o que o Fabrício, já como parceiro nosso de muito tempo, acolheu isso já desde o primeiro momento em que ele viu que a gente
né, estava estudando sobre isso, porque ele tem já ele tem essa preocupação com os clientes que ele projeta. Então foi fácil para ele, como já confiava no nosso trabalho na luminotécnica tradicional, foi fácil para ele introduzir isso e agregar ao escritório dele como um diferencial, né? Porque eu enxergo dessa forma, você poder oferecer para o seu cliente algo que vai melhorar o bem-estar, a qualidade de vida dele, diminuir às vezes possíveis queixas. Poxa, eu vejo isso como algo à frente, né? Não só na parte de iluminação, mas na parte toda de neuroarquitetura que está aí para chacoalhar esse mercado design, e que o Fabrício já vem atuando há um certo tempo. Então, concluindo aí a pergunta, eu diria que sim, aqui a gente já vem aplicando, não talvez da forma como a gente gostaria, porque a gente precisa que o profissional abrace essa ideia, né? Que eles estão à frente ali dos projetos, e que nos Estados Unidos a gente teve uma grande aceitação, e eu acredito que a partir de agora a gente vai começar a introduzir melhor essa parte da iluminação nos luminotécnicos para lá também, né? Você enxerga dessa forma, Fabrício? Eu queria te falar isso. Nosso grupo lá, a gente trabalha muito forte com neuroarquitetura, e as pessoas que não trabalhavam com isso estão começando a se especializar. Então, a gente tem um curso na Califórnia, né, numa universidade, então as pessoas estão começando a fazer. Eu já trabalho, desde aqui da época do Brasil, eu já fazia esses treinamentos de neuro para poder aplicar no cliente, para fazer uma primeira entrevista que pudesse entender o dia a dia, a vivência, para fazer o melhor projeto possível. Então, eu falo, para mim não tem a tendência do momento, não tem a moda, tem o cliente. E a vida dele que eu vou transformar. E quando você veio com esse tipo de iluminação, só agregou no que eu trabalhava. Então, através da primeira entrevista, a gente consegue perceber quais são os problemas que ele tem, e aí quando a gente conversa e começa a desenvolver o projeto, principalmente de iluminação. E hoje eu já projeto a minha parte arquitetônica e de designer pensando na parte de iluminação, na parte que você passa. Então, quando o projeto chega na sua mão, os problemas do cliente já estão posicionados ali para a gente resolver. E todo mundo está começando a perceber, pelo menos lá fora, as pessoas estão percebendo isso. Essa necessidade. Exatamente. Verdade, né? Então, porque às vezes assim, as pessoas me perguntam, né, em entrevistas, enfim, isso é uma tendência? E eu falo sempre, não é uma tendência, é uma necessidade do ser humano de uma forma geral. A gente precisa voltar a olhar os espaços como forma, que eu falo muito sobre isso, de ser a casa uma parte das nossas terapias de cura, seja ela física, mental, emocional, espiritual. A gente tem como, através das pesquisas, da neuroiluminação, da neuroarquitetura, a gente tem como transformar a casa num refúgio que facilite essa interiorização, né? Que nos acolha de verdade, que a gente se sinta pertencente aos espaços. Quando a gente segue muito a questão da tendência, às vezes a gente pode estar pecando em relação às verdadeiras necessidades dos nossos clientes, né? Eu bato muito nessa questão da necessidade do ser humano, você introduzir a biofilia, o design biofílico, né, que nos aproxima da natureza, e o quanto isso nos faz bem, melhora a nossa saúde.